Bom, o que é o pensamento? O ato de pensar. Poucas criaturas têm a capacidade de algum tipo de raciocínio. E isso já foi cientificamente provado. Que alguns animais têm uma inteligência, por mais que seja limitada, mas ela tem uma inteligência, um pensamento. Mas o pensar ele é muito próprio do ser humano. Mas se o pensar ele é tão próprio nosso, por que que às vezes ele nos rouba de nós? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Claudeci, bem-vindo ao canal mais uma vez e é sempre um prazer recebê-lo aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva. Todas as sextas-feiras eu venho trazendo aqui um vídeo no mínimo provocativo para fazer você sair do lugar onde você está, para fazer você sair da sua zona de conforto, ter um novo olhar das coisas, da vida, dos pensamentos. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se possível, curta, comenta e compartilha o vídeo, porque isso nos ajuda no canal. Apesar de ser um ato simples e gratuito para você, para nós é uma ação maravilhosa para nos ajudar no canal. Bom, voltando ao nosso assunto, pensamento. O pensamento ele é próprio do ser humano. Nós começamos desde o início da nossa vida, quando nós nascemos, nós já começamos a desenvolver a capacidade neural, a capacidade de se criar em nós conexões neurais que nada mais são parte do pensamento. Mas se o pensamento ele é tão próprio nosso, por que que às vezes, como eu perguntei, por que que às vezes um pensamento nos rouba de nós? Por que que um pensamento ele faz com que às vezes nós não estamos presentes em várias situações da nossa vida? O tema de hoje ele foi incentivado por um episódio que aconteceu ontem entre eu e a minha pequenininha Liz. Era por volta de 12:30, estava um pequeno caos, lá em casa, faltava-se apenas meia hora para eu levar o Noah para o colégio, e o Noah não tinha feito os exercícios do final de semana. E estava ali a minha esposa, eu estava chegando do trabalho, minha esposa estava ali tentando terminar o almoço, ensinando o Noah os exercícios, a Liz fazendo bagunça e ela ainda com a Ellie no colo. Então eu cheguei, peguei a Ellie, comecei a fazer parte daquele momento, tentando ajudá-la de alguma forma, enquanto ela adiantava o almoço, eu peguei a Ellie e tentei ajudar o Noah. Mas em meio a essa confusãozinha ali do nosso dia, a Liz estava o tempo todo me chamando, papai, vem brincar comigo, Liz, espera só um minutinho. E foi se desenvolvendo ali nos próximos 2, 3, 5 minutos essa pequena confusão. Noah, termina o exercício. Noah, rapidinho, meu filho, que você tem que ir para a escola. E a minha esposa tentando ajudá-lo, eu tentando ajudá-lo, minha esposa fazendo almoço e o Noah enrolando, e o Noah querendo chorar porque não está afim de fazer, normal da criança de 8 anos, aquela preguicinha de não fazer o exercício. E a gente aquela correria, e eu acabei entrando no momento ali de um pensamento acelerado, que alguns profissionais vão chamar de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu comecei a pensar demais que ele ia atrasar para a aula, que nós vamos chegar atrasado, e eu comecei a calcular desde quando eu fosse sair de casa, porque, diga-se de passagem, esse horário é um horário que tem muito trânsito. Então, eu comecei a calcular, se eu sair às 13 horas, eu vou chegar a tal hora no colégio, mas se eu atrasar, eu vou pegar trânsito, o Noah vai chegar atrasado, e eu comecei a entrar naquele fluxo de pensamento, enquanto eu estava com a Ellie no colo, Liz puxando a minha perna, e Noah chorando, porque eu não queria fazer o exercício por causa daquela preguicinha. Eu me deixei levar pelo momento, pelos pensamentos na minha mente, acelerei, entrei naquela emoção, e resultado disso tudo, a Liz me deu uma mordida na perna. E naquele momento eu não percebi que ela estava ali querendo a minha atenção, porque os meus pensamentos me roubaram de mim. E quando ela deu aquela mordida na minha perna, o meu corpo me trouxe para o momento em que, obviamente, eu senti um pouco de dores ali. Eu corrigi ela, Liz, que é isso? Pode morder a perna do papai, não, mas a forma com que eu falei, como eu já estava naquele momento de um pensamento ali muito bruto, acelerado, eu acabei me exaltando com ela.
E quando eu olhei nos olhinhos dela, ela estava com o olhinho cheio de lágrimas. E naquele momento eu voltei para mim e falei, gente, onde eu tô? Onde que eu fui? Como que uma simples situação dessa me roubou de mim? Eu entreguei a Ellie para o colo da Jana, da minha esposa, e eu fui tentar fazer as pazes com a Liz. Que menininha cabeça dura, viu? Consegui fazer as pazes com ela depois de uns 20 minutos, pegando ela no colo, adolando, pedindo desculpa. Filha, perdoa o papai, ela. Então papai vai embora. E ficamos ali uns 20 minutos, eu conversando com ela. Mas naquele momento eu entendi, caramba, eu permiti com que os meus pensamentos me tirassem do meu centro, que me tirassem do meu equilíbrio. E resultado, por mais que eu não estivesse ali cobrando Noah, exigindo com que ele acelerasse os exercícios, eu consegui sair de casa ali em pouco mais de 20 minutos, enquanto eu fiquei com a Alice. Tudo se acalmou e tudo se resolveu. Por isso que eu vim trazer para você esse pensamento. Por que às vezes o nosso pensamento, por mais que ele seja próprio do ser humano, como que ele consegue nos roubar de nós? Eu trago para você, inclusive, uma passagem bíblica do Evangelho de São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 25, onde Jesus questiona, e aqui eu vou falar apenas da forma com que eu lembro, mas ele questiona os apóstolos. Se vocês não conseguem adiantar nem que seja 1 hora no sopro de vida de vocês, se vocês não conseguem fazer uma coisa tão simples, por que vocês vão se preocupar com as outras coisas? Por que nós, nesse mesmo evangelho, versículos depois, ele vai dizer, não vos preocupeis com o que tens de comer, não vos preocupeis com o vosso corpo, não vos preocupeis com o que deveis de vestir, porque a vida é maior do que o alimento e o corpo é maior do que as vestes. E ele ainda cita aqui, olha os lírios do campo, belos, bonitos, claro que na palavra está escrito de outra forma, mas trazendo para cá essa palavra, veja os lírios, tão lindos, bonitos, nem Salomão se vestiu tal qual, e eles que são simples, que vão ser jogados na fornalha para serem queimados, Deus os veste da melhor forma, quanto mais vós que sois importantes para Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Não é que nós não vamos simplesmente fazer nada. Não é que nós simplesmente vamos cruzar os braços diante da vida e esperar com que tudo aconteça. Não. O que Jesus quer dizer é o seguinte, por que a gente vai se preocupar com algo que está além das nossas forças? Esse exemplo do Noah parece que é simples, mas veja, eu queria acelerar um processo. Por quê? Porque, no meu olhar, ele deveria ter feito o exercício, mas a culpa não é dele. Eu olhei para aquilo frustrado comigo mesmo, por que eu não fiz os exercícios com ele no final de semana? Por que eu não cobrei ele? Não, vamos aproveitar o sábado, vamos aproveitar o domingo, que nós temos tempo para fazer o exercício, e vamos fazer, vamos sentar, vamos desbruçar aqui em cima dos exercícios, e vamos fazer para que a sua segunda seja mais tranquila. Eu tinha consciência de que a segunda-feira ela é corrida, assim como terça, quarta, quinta, sexta. Por quê? Porque eu saio para o meu trabalho, enquanto a minha esposa cuida da casa, dos filhos, cuida do nosso alimento, né, do nosso almoço. Sobrou tudo para ela. E eu estava ali descontando a minha frustração em cima dele. Mas por quê? Porque eu queria agora, como eu não me organizei, eu queria agora controlar algo que estava além das minhas forças, além do meu controle. Veja, eu permiti com que os meus pensamentos, que estavam me cobrando de alguma forma, o porquê que eu não fiz o que deveria ter sido feito no domingo, no sábado, que eu tinha muito tempo, eles estavam ali me cobrando e eu acabei descontando isso no ambiente. Acabei descontando isso naquele momento, naquela situação. Quando diante da Liz, que me impedia a atenção, e eu tomei aquela mordida na minha perna, foi o momento em que ela me trouxe para o meu eu. Por quê?
Porque a dor, ela faz a gente ficar onde a gente está. A dor faz com que os nossos pensamentos se concentrem. Por incrível que pareça, não que seja certo ou errado, mas quando você está com dor, e eu falei sobre isso uns vídeos atrás, como que a dor muda o nosso temperamento, como que a dor muda a forma com que a gente enxerga as pessoas, como que a dor muda a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. Então a dor física, inclusive tem até uma brincadeira, uma brincadeira antiga, quando a pessoa está sonhando, tem aquela frase, me belisque porque eu estou sonhando. Por quê? Porque mesmo que você esteja dormindo, a intensidade da dor traz você do seu sonho. A intensidade da dor faz você acordar. Então, a intensidade da mordida da Liz fez com que eu parasse os meus pensamentos acelerados e voltasse o meu olhar para o momento, para o que realmente estava acontecendo ali. Entende? Então, pensar é humano, pensar é próprio do ser humano, mas quando eu permito com que esses pensamentos tomem conta de mim, eu começo a adoecer. Quando eu permito com que esses pensamentos tomem conta de mim, eu começo a prejudicar as minhas relações. Quando eu permito com que esses pensamentos tomem conta do meu eu e me roubem de mim, as pessoas também não me conhecem. As pessoas não me reconhecem. Veja, Jesus vai ensinar que, como eu disse aqui no versículo lá de São Lucas, capítulo 12, versículo 25, se a gente não tem condições de colocar na nossa vida, veja, a propriedade é minha vida, mas eu não consigo adicionar a ela nem que seja 1 hora, se assim não for da vontade de Deus. Eu não consigo dominar a minha vida. Eu não consigo colocar saúde no meu corpo por si só, se ele for acometido com uma doença. Eu não consigo mudar a minha realidade por si só, no quesito do que eu chamo de eu. Se eu perco a visão, se eu perco a audição, se eu perco o andar, se eu fico cadeirante, eu não consigo controlar aquilo que eu chamo de posse minha. Não sei se você está entendendo. Quando eu digo que eu sou a vida, não, eu digo que é a minha vida, o meu corpo, o meu falar, o meu andar. Se eu não consigo mudar isso por mim, por que então eu vou me deixar levar por um sentimento, de um pensamento, além das minhas próprias forças? Como que eu posso me deixar controlar por um pensamento que vai me levar para longe e me deixar ansioso e me deixar desconcertado, prejudicar o meu momento do agora, sendo que a maioria das coisas que nos são acometidas, elas estão além das nossas forças. Entende? Então, eu quero trazer para você isso, mas como que eu consigo controlar esses pensamentos então? Por incrível que pareça, se no momento em que você, isso eu já fiz várias vezes, no momento em que você está com aquele pensamento doido, acelerado na sua mente, te metralhando, com vários pensamentos, se você respirar, uma técnica simples, se você respirar, você vai mandar oxigênio para o seu cérebro, você vai diminuir o nível de adrenalina, você vai diminuir o nível de vibração cerebral e você vai conseguir raciocinar. Conhecimento antigo. Quem nunca ouviu o papai e a mamãe falando assim, calma, respira? Isso não é à toa. Então, no momento em que a gente está naquele SPA, na síndrome do pensamento acelerado, a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é calma. O que está ao meu alcance? Se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou de alguma forma, deixa nos comentários como que você reage, como que você lida com esses momentos de os pensamentos te roubarem de si mesmo. Se não é inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha e até o próximo vídeo.